Olá, amigos! Está começando mais um podcast. Eu sou Luciano Lorenzini, seu host para assuntos técnicos, e nós falamos aqui de sistemas, dados, infraestrutura, plataforma e gestão ágil. O assunto de hoje é análise de dados, e nós estamos aqui com duas grandes convidadas especialistas no assunto. Estamos aqui comigo Aline Nogueira, que é supervisora de engenharia de dados, ciência de dados e inteligência de negócio do Prodeste. Muito bem-vinda, Aline, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. Olá, Luciano, é um prazer estar participando e poder contribuir com esse bate-papo. Ah, ótimo. Também recebo aqui comigo a Letícia Furtado, que é coordenadora de estatística do Instituto Jônio Santos Neves e também coordenadora do Observatório Mulher ES. Muito prazer, Letícia, estar com você aqui hoje. Olá, Luciano. É uma honra ter sido convidada. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição. É uma honra poder falar um pouco sobre análise de dados e como essa análise fortalece as políticas públicas aqui no nosso estado. Legal, legal. Você que está vendo aí no YouTube, já curte, já segue o nosso canal do Prodeste. Todo mês está saindo um episódio novo aqui do nosso podcast. Vamos começar, Aline e Letícia. Análise de dados é um tema que vem sendo cada vez mais difundido, cada vez mais intensificado. É algo que já existe no mundo corporativo, em empresas há décadas, mas agora no governo especialmente, isso vem ganhando cada vez mais força, cada vez mais tração. Explica um pouco para o pessoal que está assistindo a gente, que não conhece muito, como que é essa área, como que está estruturado esse mercado, o que as pessoas que trabalham com isso fazem no dia a dia. Então, a área de dados, antes ela era vista, né, como uma área um pouco mais direcionada, né, se falava-se muito de BI, né, era o maior, digamos assim, dentro das empresas, o que mais era explorado, mas ela ganhou nos últimos anos uma amplitude, né, porque quando você começa a entrar na área de dados, você começa a segregar muito, se você está olhando o passado, se você está olhando o futuro, e o mercado foi acompanhando isso. Então, basicamente, para a área de negócio, quando você fala em análise de dados, muitas vezes em BI, o produto que você vai estar entregando é um painel, um dashboard com indicadores para que aquilo ali possa ser acompanhado, né, gerenciado pelas áreas de negócio. Isso é o que aparece para quem está usando, né? Um painel, exato, drill down, poder ver informação. Exatamente, porque o maior benefício que um BI traz para uma instituição é justamente você ter uma tomada de decisão mais rápida, você poder melhorar, em vários projetos nós já tivemos esses resultados como melhoria da qualidade da informação, né? Às vezes a pessoa quer apenas tomar uma decisão mais rápida, mas quando você faz um trabalho, um projeto desse tipo, você consegue evidenciar como que está o seu sistema, como a qualidade dos dados que você está armazenando, muitas vezes tem uma qualidade inferior. E quando você vai tomar algumas decisões, fazer alguns indicadores, aquilo ali te prejudica muito, te deixando como se fosse um ponto cego, sem poder, de fato, confiar naquela informação. Certo. Né? Porque os sistemas são grandes, digamos, inputs de dados, né? Mas e essa saída, né? Você tem que ter conhecimento do que acontece ali com suas bases para poder tomar esse direcionamento. Então, assim, basicamente, quando a gente fala de análise de dados, você tem um ciclo que você tem que coletar esses dados, você tem que limpar esses dados, tratar esses dados, né, para ver qual a qualidade, como que ele tá, se ele vai te ajudar ou não. Então, aí você monta essas visualizações, que aí você tem os gráficos, né, que aí vai ajudar ali mais as áreas de negócio. E, por final, de nada adianta você ter um painel se você não consegue tomar decisões. E aí é onde a área de negócio, com todo o seu conhecimento da ponta ali, ela vai conseguir analisar um número, um indicador, um percentual e ver se aquilo ali está de acordo ou não com o esperado. Então, todo o ganho do processo é fundamental quando você tem todas as etapas realizadas. Entendi. Tem um quê de investigar, Exato. Analisar, de repente casar com algum KPI, algum indicador de negócio, para conseguir ter essa visão macro ao longo do tempo, né, para poder fazer
essa análise? Sim, se você tem que correlacionar, porque o número por si só ele não diz muito, né? Às vezes você vai ter um indicador que é um percentual e aí ele pode... Na verdade, a maioria dos painéis, das entregas, você tem ali vários indicadores, né? Grandes observatórios, grandes projetos, você tem ali às vezes 10, 15 indicadores. Então, se uns estão altos, outros estão baixos, aquilo ali pode indicar se está saudável ou não aquele negócio. E aí a importância do envolvimento da área de negócio, porque ela vai saber determinar se aqueles números estão ok ou não, entendeu? Entendi. Não basta apenas um número, até porque, obviamente, tem aqueles números que quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, né, também, depende. Sim. Você estava falando de como que as informações têm que ser tratadas, avaliadas, vêm de sistemas, e como é que se dá esse processo de montagem de um painel desse legal que a gente vê? Imagino que vem de várias fontes, vem de sistema, vem de planilha, vem de XML, vem de um monte de lugares. Como é que se dá esse processo? Desde essa prospecção inicial de informação, pegar, tratar, formatar, como é que é o fluxo macro, para quem não conhece, e tentar entender esse caminho? Então, lá no Prodeste, a gente tem, como a área ela é dedicada à área de dados, né? A gente tem a gerência de dados. Então, a maioria dos projetos, elas obtém informações de grandes sistemas. Certo. Mas um projeto de dados, né, você pode trabalhar ele com diversas fontes existentes no sistema. Arquivos, JSON, sites, as próprias bases relacionais, e aí você tem todas as bases existentes do mercado, né, Oracle, SQL, MySQL. Então, assim, a fonte em si, ela pode ser basicamente de qualquer tipo, né? E aí a gente até começa a falar um pouco, né, de Big Data, quando você começa a ter um pouco de dados que não são tão estruturados, tem os semi-estruturados. Então, assim, a fonte, são as mais diversas possíveis. E aí, por exemplo, aí você começa a segregar no mercado a atuação de vários papéis neste processo. Certo. Por isso que aí a gente tem a figura do engenheiro de dados, que ele atua demais nessa parte inicial. Depois você tem a figura... algumas empresas, ela atua com o engenheiro e o arquiteto de dados. Depois você passa a ter o analista de dados e os cientistas de dados, né? Então, quando você faz a linha da ciência de dados, você está indo para uma visão de futuro, né? Você está querendo analisar predições, o que é que pode acontecer. Mas no crescimento da área, antes de você predizer, você precisa conhecer o teu histórico passado. Então, você tem a figura do analista de dados pelo outro caminho. E, no final, os dois vão culminar ali digamos, né, na saída são os dashboards, realmente ali, e dentro ainda da ciência de dados você pode avançar, né, para uma questão de machine learning, dentro da inteligência artificial, entre outros tipos de projeto. Entendi. Nessa construção aí também é importante que se tenha em vista, né, os critérios para a construção de cada BI. Porque podem ter BIs que você vai utilizar, apesar de diversas fontes, diversos arquivos você poder utilizar. Por exemplo, para os nossos BIs, né, a gente utiliza fontes públicas aqui. Certo. Mas são fontes públicas, mas de fontes confiáveis, né? Então, são fontes governamentais ou fontes administrativas de algumas secretarias. Para alguns BIs também a gente tem que levar em consideração alguns outros critérios. Por exemplo, você me apresentou aí como coordenadora do Observatório Mulher, ES. Então, para o observatório, por exemplo, a gente tem 2 critérios principais, mas isso vai depender de cada BI a ser construído. Nesse, os 2 critérios principais é gênero, obviamente, e raça. Então, para cada BI, a gente tem critérios específicos que precisam ser levados em considerações. O critério que a Aline tem falado muito aí também, para a gente analisar o passado, né, e fazer predições para o futuro, a gente precisa de uma série histórica. Para fazer uma série histórica, a gente precisa de uma série talvez anual, às vezes semanal ou trimestral. Então, dependendo de cada situação, né, de cada BI a ser construído, a gente precisa de algum critério a ser coletado de dado.
Entendi. Então, isso precisa ser também previsto antes, né? Antes da construção de qualquer BI, a gente precisa de todos esses critérios serem analisados. Em conta o objetivo para poder construir Exatamente. de forma correta. O que é legal nesse ponto que a Letícia está falando, que quando você precisa da série histórica, aí que vem a parte da qualidade de dados. Isso dentro da área de dados, isso a gente costuma dizer, é realmente um iceberg, né? As pessoas, a área de negócio, né? O cliente aponta, ele está vendo o painel, mas por baixo desse painel existe todo esse cenário que a gente está descrevendo. E quando a Letícia fala essa parte poxa, eu preciso de uma série histórica para conseguir fazer uma predição. E é aí que a gente começa a falar e mergulhar na questão da qualidade do dado, entendeu? Porque você pode ter uma série histórica, talvez você tenha, né, Letícia, alguns projetos a gente consegue uma série histórica ali, talvez os últimos 5 anos, mas você tem uma volumetria e a distribuição desses dados ao longo dos 12 meses é tão precária que qualquer trabalho que você vá forçar dali para frente, quando o técnico, né, ele te fala, olha, tá precário, os dados não dá para confiar, não adianta querer insistir muitas vezes, né, porque você vai obter números que não são, que não vai trazer a verdade, vai levar a uma predição errada, porque a gente sabe dentro da tecnologia, né, você pode fazer tudo, você pode ter uma massa de dados um pouco precária e fazer qualquer trabalho em cima dela, mas não vai resolver, entendeu? Não adianta você forçar, porque aquilo ali não vai te trazer o resultado esperado e às vezes uma frustração com aquele trabalho que foi levado à frente sem ter uma inviabilidade antes. E também não vai servir para tomada de decisão, que é um dos pilares dessa área, né? Dados precários, dados ruins vai levar a menos condição de se tomar uma decisão mais correta no fim das contas. Exato, dependendo do que for, assim, se dentro do diagnóstico, então, aí depende, porque dentro quando você vai fazer a análise dos dados, você tem, quando a gente está falando ainda do passado, se meu objetivo é fazer um diagnóstico do meu conjunto de dados para evidenciar essa precariedade, de repente vai atingir o objetivo, o projeto, vai mostrar, olha, realmente, nós já tivemos casos de projeto que no meio da construção, em fases de homologação, o cliente analisou, né, o projeto para essa secretaria estava sendo feito, e quando ele analisou, ele percebeu uma situação que não deveria estar acontecendo. Então, foi muito bacana o resultado gerado sem nem ter implantado o projeto, que rapidamente ele acionou a área de sistema para poder fazer uma correção na regra de negócio que estava furada. Então, assim, nesse mesmo modelo, você vai começando a colher já esses resultados só de você começar a trabalhar com essa informação. Então, assim, se você for fazer um diagnóstico, de repente, ok, você já vai começar a atingir seu objetivo. Mas se eu vou levar à frente para me dizer se aquilo ali vai ser importante, né, para uma tomada de... Se eu vou tomar uma decisão, uma tomada de decisão financeira ou uma ação, né, dentro das políticas públicas, você pode ter que tomar uma decisão com base em certos indicadores, você pode ter uma decisão de uma política errada. Então, esse cuidado e a responsabilidade, e é bacana também porque a gente sempre tem que ser, assim, digamos, bem repetitivo na homologação, né? Não basta só, quando a gente fala de dados, não basta só passar o olho, muitas vezes. E isso é fundamental, principalmente, na Letícia, quando a gente fala de projetos que são observatórios, projetos que vão dar visibilidade e transparência, a área de negócio, ela precisa realmente mergulhar naquele projeto e homologar. Porque quando a área, quando a TI, quando o lado, né, que a gente está montando aqui os projetos e trabalhando esses números, os dados, eles sofrem muitas transformações, mas a gente tem que garantir que a informação no final realmente ela não seja modificada. Então, não adianta só quem está fazendo homologar. Isso já acontece constantemente. A cada etapa que eu falei da coleta, da limpeza, da transformação, os próprios profissionais, que os engenheiros de dados, a todo momento está confirmando volumetria, está confirmando se os números estão mudando, só que para você levar a público, a área de negócio, ela é tipo, digamos assim, ela tem que chancelar realmente o que está indo ali, porque quando você leva um número a público,
para mudar depois é complicado, entendeu? Eles são a área de negócio, né? Eles entendem do negócio, são os especialistas, então eles que têm que validar, fazer a validação final. Achei legal vocês falando que, né, como eles vão conseguir ser a bússola da coisa, conseguir ver se o número bate com o que é esperado, acaba sendo um feedback positivo para ir acertando o processo de negócio, o sistema e tudo que levou esses dados a serem gerados. Então, acaba sendo também igual aquele ciclo dos PDCA, aquela correção, aquela melhoria constante de processo. Dá para ver, então, que montar um painel, ter um banco desses ativo também ajuda até nesse ponto de melhoria e eficiência da coisa toda, né? Muito bacana. Esse é o objetivo dele, né? Se ele não está ajudando a área de negócio, se ele não está gerando estratégias, ele foi ou mal feito, né? Ou ele não tem sentido nenhum da sua construção. E quando a gente fala disso, a gente pensa em alta gestão, coisa estratégica, tomar decisão, mas não, isso já vai ajudando também nível estático, nível operacional, a pessoa que trabalha com negócio. Então, é um game em todas as esferas, né, da organização. Todas as esferas, exato. Massa. E assim, por isso que a gente fala, às vezes assim, existem casos, vamos fazer um projeto de dados sobre uma área de negócio. O analista do negócio, ele quem entende, precisa fazer parte todo momento, né? É claro que toda essa parte inicial, quando a gente fala da engenharia de dados, é uma questão mais técnica, né? De fazer coleta, tal, posicionar nos nossos servidores, ver certinho de onde estão os dados e trazer para os ambientes corretos. Mas dali para frente, para acontecer, tanto os engenheiros, analistas de dados, cientistas de dados, eles precisam mergulhar um pouco no negócio. Então, assim, as fases de especificação de requisitos, de detalhamento, elas acontecem várias vezes ao longo do projeto. Quanto mais tiver essa interação, melhor vai ser o resultado que vai ser apresentado, né? Até para entender o que é a área de negócio, qual que é a dor, o que ela está esperando para aquilo ali o que eu quero resolver, né? De fato, com esse trabalho de dados. Então, é muito bacana e por isso que a área, ela tem que estar ali presente o tempo todo. Legal. Eu sou engenheiro de sistemas, né? Eu construo sistemas, então acho que eu trabalho do lado de cá que acaba gerando os dados que vocês acabam usando. E a gente já tem essa necessidade como analista de sistema de estar acompanhando, de estar junto com o cliente, de estar quase aprendendo um pouco do negócio dele junto para conseguir balizar. Isso acaba sendo ainda mais latente na área de vocês, né? Que você está tratando com o dado puro, direto ali. Talvez a engenharia de dados, se eu estou entendendo bem, que é a parte que vai trabalhar mais na obtenção do dado, na limpeza, na purificação, no fluxo de carga, na periodicidade, na lógica de carregamento, esse talvez seja um pouco mais técnico e menos negócio, um pouco. Mas quando você fala de ciência de dados e de análise de dados, BI e tudo mais, aí sim, né, já é simbiótica a coisa, já tem que estar cada vez mais integrado com o negócio, junto com o pessoal de negócio mesmo, né? Sim. Acontece bastante isso. É legal, por exemplo, hoje no Prodeste, os nossos profissionais lá na gerência de dados, a gente costuma dizer que eles somos todos full stack dados. Porque a gente atua tanto da engenharia até a entrega do produto final ali na ponta para a área de negócio. Bota esses 3 chapéus na cabeça, né? Colocamos os 3, todas as fases. Grandes empresas hoje no mercado, quando ela tem equipes, por exemplo, a gente tem empresas multinacionais que no Brasil, que ela tem por volta de 90, 100 profissionais só para uma área de dados. Uau. Quando você tem essa amplitude da sua equipe, você consegue segregar um pouco mais. Especializar. Né? Especializar, então dá para posicionar algumas pessoas mais dedicadas a algumas fases. Só que, assim, existem correntes que defendem, outras que não. Porque quando você tem, por exemplo, hoje no nosso cenário, o engenheiro, se ele cuida muito mais dessa camada de extração, ele pode ter uma celeridade nas suas atividades e gerar ociosidade para os outros profissionais. Tem que estar fazendo a esteira girar para todo mundo poder trabalhar. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um profissional que ele está atuando na limpeza dos dados, ele já está conversando
conversando com a área de negócio, ele já está detalhando qual vai ser o objetivo daquele projeto, às vezes a cabeça dele já está lá na área de negócio. Então, você já está visualizando, na hora que você está mexendo ali nos dados, você já está visualizando um certo gráfico, um certo indicador, como que aquilo ali vai estar acontecendo. Então, acaba ajudando também, e flui até mais rápido. Mas eu não sei, na sua experiência, né, Letícia, pra gente tem funcionado bastante assim. Até porque depois você teria que passar muito conhecimento pra ponta que só vai fazer uma camada final antes de entregar o produto, né? Aqui a nossa equipe é pequena, a gente tem que ser tudo Full stack dados, como a Aline falou. Né? É a realidade, né? Essa é a nossa realidade aqui. Eu também sofro do mesmo mal na minha área. É a realidade, acho, da maioria das empresas. É um privilégio. E grandes empresas com equipes gigantes, assim. Sim. É legal. Legal ter conhecido um pouco dessa lógica. Eu queria que vocês contassem um pouco agora de resultados. O que é que a gente tem entregado efetivamente. Eu queria começar com a Letícia. Queria saber o que é que tem sendo feito e entregue à população nos últimos anos aqui do Instituto Jones, né? Alguns exemplos e especialmente depois a gente fala sobre o Observatório Mulher ES que você está à frente, explicar um pouco mais o projeto, o objetivo, o que é que tem lá de formação para a população. Então, eu trouxe uns números aqui, eu vou falar antes da Aline falar os dela, para não assustar. Nada disso. O Jones é um grande parceiro, tá? Da nossa equipe. Muitos projetos a gente desenvolve juntos, é bem bacana. Principalmente os projetos públicos, né, Letícia? Sim, a gente faz... a gente tem aqui, né, alguns painéis de dados que a gente cria internamente, né, aqui do próprio Jones mesmo, né, em parceria com as nossas outras coordenações, né, de pesquisa. E a gente tem também alguns painéis que a gente cria com outras secretarias. E todos os nossos painéis a gente desenvolve aqui dentro, mas todos eles a gente tem a parceria do Prodeste, porque a gente faz todas as nossas publicações pelo Prodeste. Então, a gente faz o desenvolvimento aqui, faz as validações, mas o Prodeste a gente passa para eles colocarem no ambiente deles depois, então eles fazem a publicação final dos nossos BIs, então tem toda a questão de segurança, né, até de atualização, que aí aqui a gente... eles conseguem fazer um ambiente para que o nosso próprio pesquisador faça as atualizações depois desses dados, né, sem ficar dependente da área que construiu o BI. E está tudo rodando lá no data center do estado, lá no Prodeste. Tudo lá no Prodeste. E tem alguns BIs também que a gente tem parceria mesmo direta com o Prodeste. Um desses casos é o painel da dengue, que hoje está no ar, que ele está sendo atualizado. Esse a gente tem uma interação bem direta, assim, né? Que desde o início a gente tem, porque esse a gente utiliza direto na base de dados da CESA. Da saúde, sim. Da saúde. Então, a gente aqui no Jones, a gente não tem acesso aos dados por questões de sigilo, né? Então, a gente tem essa interação e aí a gente faz esse meio que reparte o trabalho. Sim. Né? Então, a gente tem uma parte do desenvolvimento aqui, eles fazem a interação com o banco. Então, a gente faz um trabalho conjunto e, assim, tem sido bem proveitoso e o Prodeste está sempre, assim, nos apoiando muito nesse trabalho. É muito bacana mesmo. E como é que é esse painel da dengue? Está disponível para a população? O da dengue já está disponível, mas ele está sendo atualizado. Ele vai entrar agora com as demais arboviroses. Então, vai entrar o Oropus, a Zika e a chikungunya. Chikungunya, sim. Né? Então, ele está quase sendo finalizado. E dá para acompanhar a evolução, quantidade de casos, dá para acompanhar a evolução toda. Muito bom. Inclusive o da dengue que está no ar, a Sociedade Capixaba pode entrar lá, pode inclusive ver por bairro.
Por bairro. Então, ela pode entrar lá e, por exemplo, acompanhar e monitorar o seu próprio bairro. Então, se estiver aumentando os casos no bairro, ela mesmo pode tomar decisões, né? Decisões estratégicas com a... como que é o nome? A comissão de bairro... Associação de moradores, para tomar alguma decisão, né, se tiver aumento de casos, e eles mesmos agirem sem depender do governo, né, esperar uma iniciativa. Então, eles podem fazer esse acompanhamento pelo próprio BI que já está lá. Mas isso é excelente, é o tipo de coisa que todo mundo quer saber, precisa para acompanhar e ninguém tem a menor noção de que isso está disponível, está público. E aí ele vai ser repaginado, vai ter um layout mais agradável agora, porque aquele que está no ar a gente fez bem assim rápido para poder disponibilizar mesmo o dado, que a nossa intenção era essa, mas ele vai ter uma repaginada e vai entrar as outras arboviroses. Entendi. Mas aí aos números, hoje a gente tem 19 painéis no total desenvolvidos pelo Instituto. 16 deles, você estava falando aí antes, né, dos locais, 16 deles vocês podem encontrar lá no site do Instituto, no painel interativo. Lá dentro do site do Instituto... o ijsn.s.gov.br. Acertei? Isso, acertou. Logo na página principal tem lá painéis interativos, onde você já encontra um compilado de todos os painéis, ou de quase todos, porque só tem ali 16 que eu já olhei. Tá faltando 16 3, né? do que a gente fez. Mas porque um foi lançado agora no final de abril, que é o déficit habitacional. E a gente tem 2 painéis também construídos pelo Instituto, que é o Panorama das Microrregiões e o painel de infraestrutura, que eles são encontrados dentro do projeto especial do Desenvolvimento Regional Sustentável. Então, também lá dentro do site do Instituto, tem o link, né, do projeto Desenvolvimento Regional, onde você encontra lá vários painéis, dentre eles tem esses 2 também lá. E aí dá o total dos 19 desenvolvidos pelo Instituto. Por isso que vocês falou agora, eu estou interessado de ver, porque tem informações que parecem muito boas aí. E sobre o observatório, também estão listados aqui, o Observatório Mulher ES. Já estão listados aqui, a gente tem 4 painéis, que já está contabilizado aqui entre os 19, desculpa. Tranquilo. São 4 painéis. A gente tem lá o observatório, ele foi construído em 2019. Certo. Então, ele vem já há algum tempo, né, sendo construído. Ele tem uma equipe pequena de construção. Ele fica aqui alocado no Instituto, ele é um observatório do governo do estado. Certo. Ele foi pensado na época pela vice-governadoria, na época era Jaqueline Moraes, a vice-governadora, hoje ela é secretária, né, da Mulher. Sim. Então o observatório passou para a Secretaria da Mulher. Para a gestão, né, dela, então ela está apoiando, mas ele fica aqui dentro do Instituto, a gente que desenvolve as ferramentas. Então, a gente tem alguns BIs, foi definido na época algumas temáticas de estudo para que a gente pudesse começar a desenvolver o observatório. Entre elas foi pensado o empoderamento econômico das mulheres, a saúde das mulheres, educação, tem que lembrar todas, calma aí, liderança e participação política e violência contra a mulher. 5 temáticas. Hoje a gente tem 4 painéis. O único que está faltando é o de educação, que está pronto, que ele vai ser disponibilizado ainda esse ano. Sim. Ele já está pronto, só está para validação. Então é um dos painéis que vai entrar esse ano. E a gente tem algumas temáticas que a gente já pensou em inserir, né? A mais, agora a gente está pensando na evolução dessas temáticas de estudo, né, para o observatório. E esses dados são relativos ao Espírito Santo como um todo? Todas as regiões estão abarcadas? O observatório, como eu falei antes, ele tem 2 critérios principais, gênero e raça. Os painéis que estão ali, a maioria deles foi pensado por município. Só que a gente sabe que nem todos os dados a gente encontra por município.
Então, tem painéis que são por estado. Então, a gente tem lá, quando a gente consegue por município, a gente coloca município e estado, né, para a gente ter um comparativo do município e também estadual. Quando a gente não consegue, a gente tem um comparativo dos estados, das UFs. Então tem informação do Brasil todo lá. Do Brasil todo. Olha, achei que era algo estadual apenas. Não, a gente tem lá. Massa. Inclusive, a gente participou do primeiro encontro nacional da Rede dos Observatórios, que aconteceu esse ano. A gente participou, a gente foi convidado, né, porque a gente foi referência para alguns outros observatórios. Nem todos os estados têm um observatório das mulheres. O nosso foi um dos primeiros a ter, então a gente foi referência para alguns estados. E alguns dos estados nessa reunião, a gente ficou sabendo que alguns dos estados que começaram lá atrás junto com a gente, não deram continuidade no observatório. E a gente, assim mesmo, aos pouquinhos, a gente está conseguindo incrementar o observatório. Hoje ele não é só BI, né? Ele não tem só os BIs, ele tem todas as legislações das mulheres ali. Entendi. Ele tem vários estudos e pesquisas, ele tem notas técnicas, ele tem acesso, se você entrar lá, a todas as referências para se uma mulher precisar de um auxílio, de uma ajuda. Então ele tem as referências para onde ela buscar ajuda em delegacias, em hospitais. Então ele é um centro de informações, né? Então tem dados e tem outras informações também. Então esse é o observatório como um todo, né? Muito legal, não fazia ideia que tinha esse nível de detalhamento sobre o assunto aqui. Muito bom saber. Adorei. Muito Acho massa. que até um conceito, na Letícia, de observatório, ele não é... Isso é bacana, porque nós já esbarramos em algumas situações da pessoa associar a BI e dados ao observatório, e não é uma verdade. Isso. O observatório é algo amplo, onde traz a legislação, né, todo o texto, e BI, os indicadores, é um dos produtos que vão estar ali dentro. É uma ferramenta, né? Exato. O observatório ele tem que concentrar tudo sobre a temática, né? Ele tem que ser um direcionador. Você entrar ali, você procurou a temática da mulher, entrou ali, mesmo que não tenha aquela informação, que ele te direcione para onde tem. Entendi. Então a gente tenta fazer o observatório da mulher ser assim. Massa. A gente tem uma equipe que sou eu hoje, uma bolsista, mas ele está andando. Tá aí. Isso é o que mais importa, né? Não pode deixar morrer. Um trabalho importante como esse tem que ser dado continuidade. O pessoal da estatística que ajuda, né, auxilia a coordenação de estatística, na construção dos BIs, mas, assim... Muito bom. Ele vai andando, né? Legal. A Letícia citou um assunto que eu acho que é bacana, um ponto que ela falou que acho que é legal a gente falar, voltando só um pouquinho para a técnica. Como eu falei, nessa parceria nossa com o Jones, ela é muito bacana porque eles têm uma visão, também tem esse lado mais estatístico, essa construção, e quando eles passam para a gente publicar, porque de fato não adianta, né? Às vezes, muitas áreas de negócio, ela entende, ela acredita que basta fazer o seu dashboard, seu painel, e deixar ali no seu desktop, né, no seu computador. Mas não é isso. A graça de você ter um projeto de dados que vá trazer resultados dentro da sua instituição é você garantir que aquilo ali vai ser compartilhado e vai estar fornecendo dados tanto para a área tática, operacional, quanto as estratégicas da instituição. Então, assim, e para você fazer aquele painel, aquilo ali funcionar, a gente está falando de um pipeline de dados. Aquilo ali tem que ser posicionado num servidor, ele tem que ter uma periodicidade de agendamento que é tudo definido em acordo, né, com a área de negócio, porque cada projeto tem sua periodicidade de atualização. A gente tem projetos que a maioria deles são, para níveis estratégicos, são atualizados mensalmente.
Mas nós temos semestralmente, temos semanalmente, temos diariamente. E essa parte lá, quando a gente estava falando um pouquinho do engenheiro de dados ali, faz parte também dele de estar projetando essa camada. Porque de nada adianta, né? Fiz, ok, usei a ferramenta, tá bacana, tá bem bonito ali meus gráficos, mas tá local. Então, assim, você tá com uma ferramenta boa, poderosa. A gente até fala que muitos fornecedores, eles... É a ideia deles, né? Fornecer aquilo ali. É como se você tivesse um Word na sua máquina. Mas, e aí? Vamos compartilhar aquilo ali? Vamos garantir essa atualização? Então, por trás dele existe um pipeline de dados, que aí tem que ser projetado, né? Às vezes a Letícia manda lá, a gente fala, Letícia, a gente vai precisar de X dias para poder fazer a parte do agendamento ali. É super importante, porque não tem como só, fiz, publica, né? Não é só, a gente até fala que é a publicação, mas o por trás tem esse tempinho. Sim. Que a gente precisa estar fazendo esse agendamento justamente para o projeto ser útil, fornecer ali tudo o que se espera e não ter a intervenção humana e deixar ali a coisa tá sendo atualizada. A gente já coloca no nosso plano de trabalho aqui, ó. Tem o tempo do Prodeste no final, hein? Muito alinhado. Mas é muito legal você ter falado. Não adianta ter uma ferramenta tão poderosa para só uma pessoa usar. O importante é que isso se divulgue, mais pessoas usem para poder ter o efeito esperado. Se você tiver com ela na sua máquina, é como se você tivesse ali um PowerPoint na sua máquina. Um Excel ali, né? Exatamente, mas a cada atualização, e dependendo da visualização, o mesmo projeto, eu vou ter uma visualização com números mais estratégicos, que vai atingir uma camada da instituição, vou ter aquele nível mais detalhado, que vai atingir outro, e por aí vai. Legal. Muito bom. A gente teve um panorama aqui dos trabalhos do Jones Santos Neves. Eu queria ter agora, Aline, com você, uma noção do que o Prodeste vem fazendo nos últimos anos. Que projetos que você pode nos dar aqui uns insights? Vamos lá. Conta pra nós. Então, nesses mais de 20 anos, né? Pelo menos, tem mais de 20 anos que existe essa área no Prodeste e com, né, lá atrás diversas ferramentas e tudo. E hoje em dia, a gente atende, né, não só os projetos públicos como os privados. A grande maioria que a nossa gerência de dados está atendendo, né, pelo menos na supervisão, que hoje eu estou como, né, supervisora, ela atende a maioria, são projetos privados. Privado, você fala, é fechado para o órgão, né? Empresa privada, né? Não, vamos lá. Boa pergunta. Quando a gente fala projetos privados, são projetos que somente algumas pessoas vão ter acesso. Certo. Porque ali nós podemos ter informações que têm informações estratégicas, informações sigilosas, sensíveis, né? Informações sensíveis, para o negócio, né? Sempre, quase todos os projetos, eles acabam depois derivando painéis que são públicos, que justamente traz dados para uma transparência referente àquele cenário, né? No geral. Então, por exemplo, hoje no Prodeste, a gente tem... Vou citar 3 grandes projetos que a gente atua. A Letícia falou bastante de projetos públicos. Eu vou falar de 3 grandes projetos que a gente tem nessa esfera mais tática, mais estratégica dentro das secretarias. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que é da bilhetagem. Ela cuida da auditoria, por exemplo, de bilhetagem da CETURB. Ônibus, aquaviário, essas coisas? Exatamente, né? Os validadores dos ônibus, eles produzem dados o tempo todo, a cada vez que uma pessoa passa o cartão. Então, a CETURB procurou o Prodeste nesse intuito de fazer um projeto de BI, né, de dados, para fazer essa agregação desses dados e evidenciar ali os números que são importantes, por exemplo, para a gestão da CETURB nessa temática, nessa área de negócio. Então, ali nós fizemos uma coleta de diversos arquivos que geram dias e dias de ônibus e ônibus, cada jornada, né, que são gerados ali a todo momento. E aí, esse é um dos grandes projetos, por exemplo, um dos 3 maiores que a gente tem dentro do projeto. Para você ter noção, ele deve estar na ordem de 195 teras. Uau, de dados. De dados, exatamente. Uma das tabelas que são envolvidas ali no projeto, ela tem na ordem de 7 bilhões de linhas. Ixi. Então,
isso tudo tem que ser muito bem planejado e pensado, e lá atrás, quando foi projetado, tudo você já tem que ver mais à frente, né? Esse projeto tende a crescer, como que vai ser e tal, porque de nada adianta você ter um projeto que vai crescer e ele vai perdendo a sua funcionalidade. E hoje tá rodando tudo certinho e tal, mas é um volume sim, bacana que a gente tem para trabalhar. Muito grande. Praticamente dentro dos bigs, né? É um projeto bem, bem grande, e ele tem esse foco de análise para fornecer dados para a área estratégica, na verdade, para a área de autoria e gestão, né, da CETURB. Imagino que dê para ver volume de passageiros, horário de pico, esse tipo de questão para poder tomar decisão de linha, essas coisas, né? Exatamente, quantidade de passagens, porque tem estudante, né, as variações dos tipos de passagem, quantitativos e monetários, né, que é importante para a gestão da CETURB. Esse é um dos projetos que a gente tem. Um outro projeto que a gente tem bem bacana, que a gente atende a secretaria, a CEGER, né, a de Recursos Humanos, que é também um dos grandes sistemas que a gente tem, que é da folha de pagamento do CIARES. Então, assim, é um sistema gigante, uma volumetria enorme, né, folha de pagamento, isso aí em qualquer instituição é uma volumetria bem considerável. E aí a gente tem um projeto de dados de BI em cima desse sistema, que roda até hoje, ele é alimentado 3 vezes por semana. A área de negócio da CEGER, né, a área de estatística que consome esses dados, ela utiliza para fazer as análises internas dela, para as tomadas de decisões contra a folha de pagamento. Eles possuem, obviamente, outros produtos, mas esse é um que a gente tem há anos já, que eles consomem, e ele fornece até hoje diversas informações importantes no dia a dia deles lá. Esse é bacana até que o usuário ele consegue desenhar um pouco mais, né, os painéis, a forma como ele quer. Mas é um projeto que a gente fala com eles praticamente quase toda semana, assim. E é bem bacana a utilização. E um outro projeto que a gente tem também, que é bem grande, é um que a gente fez para a Secretaria de Segurança Pública. Certo. É um projeto também que em usuário, ele é o maior que a gente tem. E é uma volumetria gigante que é feita em cima dos sistemas de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública, e ele também é destinado... pois esse foi um projeto bacana, ainda, porque isso é legal também, porque quando você tem um sistema que é muito grande, né, existe o desejo de trabalhar os dados dele, muitas vezes você tem que fazer em fases. Não tem como você abraçar toda a massa de dados de uma só vez. Mas é importante você saber a intenção do crescimento do projeto para que você já planeje o crescimento dele desde o começo. Então, havia essa intenção, a área de negócio nos passou que tinha essa intenção, e aí nós projetamos dessa forma. Então, hoje, assim, é um projeto que já tem praticamente uns 7 anos, mais ou menos, aí, acredito que deve dar mais ou menos uns 7 anos, e ele foi crescendo ao longo do tempo, ele não nasceu do jeito que está hoje. E aí, esse projeto, ele fornece diversas estatísticas hoje internamente dentro da CESP, né? A gente também tem contato com esses clientes o tempo todo. E é legal que desse projeto, depois, assim, porque quando você faz o projeto interno, ele atinge uma curva de maturidade. E é confortável, tanto para quem já consome aqueles dados, quanto para a gente que faz, quando a pessoa fala assim, a área de negócio, né? Ela fala assim, vamos fazer agora uma versão pública com aquilo que pode ir a público. Então, você deriva um painel público com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança, mas ainda quando você trabalha com números que são tão importantes para as políticas públicas. Então, tanto que existe dentro do Observatório da Segurança Pública, há pouco tempo eles lançaram esse observatório no formato como está hoje, e tem diversos painéis lá que foram feitos tanto pela secretaria contra outras instituições. E um dos painéis que tem lá por exemplo, são estatísticas de crime contra o patrimônio. É um painel público, está lá divulgado, e ele
é uma derivação, por exemplo, desse painel privado, né? A área de negócio pontuou o que poderia ir, qual que era a necessidade, e é bem bacana, e tem lá diversas informações. E é bem gigante. Em números mesmo, hoje, se você somar todos os projetos que a gente tem, né? Os projetos, esses que a gente fala que são para níveis estratégicos do governo, a gente tem mais de 1.350 usuários utilizando hoje o nosso portal BI, o portal bi.s.gov.br, ele funciona justamente para atender esses projetos de BI que são destinados às áreas estratégicas. Então, a gente tem mais de 1.300, quase talvez mais de 1.400 usuários hoje acessando esse portal. De diversos órgãos do Estado. Né? De diversos órgãos. Nós atendemos mais de 23 órgãos. Olha. Atualmente, foi lá no comecinho, com uns 2 a 3. Hoje a gente já contempla, a gente consegue atender mais de 23 órgãos. Muito bom. E dentro dos 2 números que eu trouxe aqui, bem bacana também, é que a gente tem mais de 200 painéis hoje publicados. 200? Mais de 200. Meu Deus. Mais de 200. A gente fala mais de 200 painéis, mas cada projeto, né, igual o observatório que a Letícia está falando, um grande projeto é o observatório, mas é um projeto que deriva ali, às vezes, 5, 7... 6 painéis, né? Porque muitas vezes você tem que fazer visualizações diferentes justamente por, assim, com quem que eu vou estar comunicando? Sim. Eu estou fazendo uma entrega de informações estratégicas, vai atingir um nível mais às vezes vai para um secretário ou um subsecretário que ele precisa ter os números ali muito latentes para uma entrevista, coisas do tipo. Entendo. Muitas vezes você está alimentando dados para o nível tático. Então, você tem que fazer, às vezes, um novo painel mais dedicado, com mais detalhes para essa camada. Então, às vezes, um projeto deriva, né, gera mais de um painel. Mas, ao todo, a gente tem mais de 200 painéis hoje, foram desenvolvidos pelo Prodeste, e só no ano passado nós tivemos mais ou menos ali aproximadamente 500 mil acessos no ano de 2024. A plataforma hoje nossa de portal BI, dedicada a dados, a tomada de decisões internas do governo. Incrível. Muito bom saber. Bacana. É um trabalho que realmente vem fazendo a diferença. É um trabalho de formiguinha, mas que está aí ajudando dezenas de secretarias. E é o tipo de coisa que a gente gosta de trazer aqui, porque ninguém sabe, e isso ajuda toda a população capixaba de uma forma ou de outra. É bacana falar, Letícia, talvez vai até concordar, muitos dos projetos, né, como o Jones também tem os internos, muitos desses projetos que a gente chama que são mais internos, estratégicos, muitas vezes geram resultados que a gente nem imagina do quanto de benefício que aquilo ali trouxe, né? Sim. Mas eu acredito que as áreas de negócios, elas são as pessoas mais indicadas para estarem pontuando, talvez, esses benefícios dos projetos, porque algumas coisas realmente são bem estratégicas, outras poderiam, obviamente, serem compartilhadas, porque cada negócio tem as suas particularidades. Excelente. Acho que é isso então, meu povo. Um ponto final do nosso podcast. Agradeço imensamente a presença de vocês duas, Aline e Letícia. Vou abrir para vocês fazerem suas considerações finais, seus agradecimentos. Pode ficar à vontade. Não, só agradecer mesmo pelo convite, realmente foi uma honra ter sido convidada para fazer parte aqui desse bate-papo, poder contribuir, falar um pouquinho mais sobre a área de dados. É uma área que eu acho que cada vez mais que se fala, vai explicando, as pessoas talvez vão compreendendo, né? Dentro da tecnologia, a gente tem áreas que são muito bem definidas, né? Sim. Algumas áreas de infraestrutura, o próprio desenvolvimento de sistemas são áreas que são fáceis de serem compreendidas, mas muitas vezes a área de dados, né? Tem isso, e é normal, mas eu acho que ela, digamos que ela seja um pouquinho uma área mais recente, assim, mas ela já existe há muito tempo, mas com o tempo, a questão da cultura também, as pessoas vão se desenvolvendo e crescendo. Mas para mim foi, sim, agradeço muito o convite, e se tiver novos episódios aí pra gente destrinchar um pouco mais esse assunto, estamos à disposição. Já gostei. Bom, queria agradecer imensamente a você, Luciano, pelo convite e também pela parceria sempre da Aline lá no Prodeste, né? Como eu falei, a equipe da Aline lá
sempre está apoiando demais aqui a nossa equipe, né, de desenvolvimento dos BIs. Então, estamos juntas. É uma parceria direta de quase todo dia, porque todo dia a gente está lidando com dados aqui, e acredito que ela lá Verdade. também. Então é agradecer, né, a todos, esse bate-papo aí também, foi muito bacana. E estamos à disposição também de vocês aí. Você falou que foi a primeira vez que você veio no Instituto Jones, então esteja à disposição para vir aqui mais vezes visitar a gente. Virei, com certeza. Fazer um passeio pela instituição, conhecer mais. E conversar mais sobre dados, análise de dados. Legal. Muito obrigado. Agradeço também ao Instituto Jones Santos Neves, que cedeu hoje esse espaço aqui, excepcionalmente. Adorei. Muito bacana aqui. E é isso, meu povo. A gente encerra esse episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu!